O Entendendo Direito de hoje vai falar sobre sustentabilidade. Nosso tema dentro da sustentabilidade é a produção de resíduos, mas nós vamos discutir um pouquinho hoje, esperamos que pedagogicamente, o que é a sustentabilidade. Todo mundo fala, em todos os lugares se diz que a sustentabilidade é fundamental, as empresas querem ser sustentáveis, o poder público quer ser sustentável, as pessoas querem ser sustentáveis. Mas o que é isso? Para conversar sobre esse tema, vou conversar com o professor da Universidade Estadual de Maringá, que é ambientalista, Jorge Villa-Lobos. Daqui a pouquinho, Entendendo Direito. O Entendendo Direito de hoje vai falar sobre sustentabilidade. Nosso foco na sustentabilidade é a produção de resíduos. Mas eu estou aqui com o Jorge Villa-Lobos, que é professor da Universidade Estadual de Maringá e também é ambientalista, para esse desafio. Nosso primeiro desafio de falar de sustentabilidade é o próprio termo, sustentabilidade. Professor Villa-Lobos, antes de mais nada, bem-vindo ao Entendendo Direito. Obrigado, Gilson. Obrigado por estar aqui conversando contigo de um tema tão relevante quanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como princípio justamente esta ideia da sustentabilidade. Agora, o que é sustentabilidde, professor? Se alguém perguntasse para o senhor, me defina a sustentabilidade. Você fez um gesto agora com suas mãos, né? Sustentar é suportar. Tá vendo? Você faz esta ideia de algo tem que estar sustentado, mas aqui o que estou sustentando é um nada, me parece, né? Mas se você coloca o planeta nas mãos, verá que ele está onde sustentado? Na verdade, ele está sustentado sobre si próprio. Nós aprendemos na escola que ele gira sobre seu próprio eixo. Né? E aprendemos isso na escola repetidamente nas aulas de história, nas aulas de geografia. Então é algo que gira sobre o seu próprio eixo, a Terra gira sobre o seu próprio eixo. Isso significa que ela vai girar permanentemente. Então a sustentabilidade tem essa ideia de um giro permanente sobre seu próprio eixo. Qual é esse eixo e sobre o que ela gira? Ela gira sobre o uso de seus recursos que extraímos da terra, né, que estão na origem da própria terra. No entanto, esta extração é feita um consumo deles. E esse consumo vai gerando produtos. Bom, no princípio nós gerávamos produtos e íamos descartando, mas toda vez que extraíamos recursos da terra, estes fomos descobrindo que se tornavam finitos, que se esgotavam. Então, qual é a ideia da sustentabilidade? É poder que essa terra que gira sobre o seu próprio eixo, que não temos outra casa, que é a nossa terra, permita a todos aqueles que estão hoje presentes na terra, mas também aqueles que virão amanhã, os filhos de nossos filhos e assim por diante, aos homens, à espécie humana, permita também extrair recursos e atender às suas necessidades básicas. Então, a Constituição 88 vai incorporar como princípio mor, princípio matriz, justamente esta ideia da sustentabilidade. Então, toda a gestão do território brasileiro, e pensando agora em escala global, todos os países também incorporaram este princípio, vão fazer que a gestão de seus bens, dos seus recursos ambientais, durem enquanto durar a existência da Terra ou quanto dure a própria existência do Estado, que já ouvimos que é infinita. Professor Villa-Lobos, o ser humano ele é um predador por natureza, ele é um extrator das coisas, ele transforma o mundo, transforma o ambiente. E nós temos uma economia como a nossa, que é a economia que, ao longo de pelo menos 3 séculos, pensamos aí da Revolução Industrial para cá, acelerou profundamente ao se apoderar dessa natureza, transformá-la nas coisas que nós temos. E como nós temos coisas hoje, muitas. A sustentabilidade se transforma, nesse sentido, em uma utopia. A ideia de um planeta que se autossustente, ou que gere a sua própria vida e se mantenha até o dia em que nós deixarmos de estar aqui, isso é uma possibilidade ou isso é uma busca? Veja a ideia que você apresenta no seu questionamento. Extraímos recursos. Perfeito. Extraímos da rocha, moemos a rocha ou moemos uma pedra e dela extraímos minerais que vamos fundir eles, vamos aplicar calor e vamos formar um carro, finalmente. Bom, mas esses materiais, esses recursos naturais, eu denomino de recursos naturais de primeira geração. Porque já estava aqui, chegamos e estava aqui. Né? E produzimos um carro.
desses produtos, dessas matérias de primeira geração. Mas o carro é o quê? Quando já se consome, se usa, se vende, se descarta. Veja, os materiais plásticos, metais que foram incorporados a ele, daqueles produtos de primeira geração, vão dar origem a uma matéria nova, a uma matéria-prima nova. Esta matéria-prima nova é o que eu denomino de recurso natural de segunda geração. Então, veja, o homem veio e encontrou na natureza os elementos para a construção de tudo isto que nós temos hoje. Mas, ao mesmo tempo, nesse processo, ele vai gerar um produto novo que, claro, ele pode ir para o descarte e ser jogado em qualquer lugar. Só que isso cria problemas, né? Cria conflitos, cria situações de dano ambiental. Então, o homem cria a possibilidade de transformar aquilo que foi matéria-prima, que é um produto, em uma nova matéria-prima. É um produto, então, um recurso natural de segunda geração, altamente tecnológico. É o homem que cria. Então, nós temos uma capacidade de inovação que, se bem é certo, extraímos todos de forma violenta, mas chegamos a um momento em que a nossa existência, em termos de perdurabilidade, fala muito mais alto. A nossa existência não é uma existência circunstancial momentânea do presente, é uma existência permanente da própria espécie humana. E isso faz, então, que esses produtos naturais explorados se transformem em recursos de segunda geração. E estamos frente a isso, a novas tecnologias, a inovações e utilizando-os, então, daquilo que criamos para gerar novos produtos e novas matérias-primas. Então, nós temos que ser capazes de pegar esses produtos de segunda geração e reutilizá-los, de certa forma, para poder gerar outras coisas que nós necessitamos. Nós temos que criar, então, uma possibilidade de transformar a natureza dada, pegar essa natureza transformada e retransformá-la novamente. Seria acreditar que o ser humano tem aí uma coisa importante, a preservação da espécie. Nós estamos nessa fase. Hoje, a reutilização e a reciclagem é uma realidade não só local, é uma realidade mundial. Todos os países, em ponto de vista nas suas políticas econômicas, incluem estas matérias que são de segunda geração para criar novos mercados ou criar novos produtos. Bom, professor, nosso desafio, nosso próximo bloco com o professor Villa-Lobos é exatamente essa questão de nós paramos. Bom, nós temos uma sociedade, como o professor Villa-Lobos falou, que é capaz de transformar essa natureza dada, pegar essa natureza transformada, essa nossa matéria-prima de primeira geração numa segunda. E nós estamos numa sociedade que se descarta muito. Nós estamos no que alguns chamam de sociedade do consumo, em que a busca pela aquisição nunca foi tão intensa como agora pela posse. E isso produz uma quantidade de produtos de segunda geração fantástica. O que fazer? Como fazer? É o tema do nosso próximo bloco. O Entender o Direito de hoje está falando sobre sustentabilidade. Nossa discussão é sobre a produção de resíduos. Vamos entrar agora nesse tema, nesse bloco, com o professor Jorge Villa-Lobos, que é também ambientalista. E, professor, nós estamos comentando sobre a sociedade que nós temos hoje, que é uma sociedade de consumo. A gente adora adquirir bens. A novidade nunca foi uma necessidade tão grande como agora. Vamos pensar nos celulares, só para a gente ter uma ideia, nos automóveis que estão nas ruas, né? A quantidade de bens que nós consumimos. Como que isso pode se transformar em uma matéria-prima? Como é que eu posso administrar um mundo onde o descarte virou uma regra preocupante? Você usou uma palavra interessante, dizer, como posso, na verdade, gerenciar o problema. Há um tempo atrás, há poucos anos atrás, sempre se dizia qual é a solução. Qual é a solução? E a gente descobre, então, com respeito aos resíduos, que a solução é o planejamento de meio e longo prazo. Porque a produção de resíduos não é algo que vai parar, é algo que está na forma como encaramos o desenvolvimento da economia. É a forma pela qual, através da qual, geramos empregos, geramos renda, o nosso PIB se movimenta. Então, a geração de produtos, mercadorias, manter o pessoal, as pessoas em um nível de consumo maior ou incorporar cada vez mais pessoas ao consumo, forma parte da estratégia das políticas econômicas, e estas são também globais, de manter, então, a circulação não só de mercadorias, mas também
da acumulação do capital. O processo de transformação. Exatamente. Então, nós não temos, por enquanto, não uma previsão de saída dele. Então, o que o sistema tem criado? O sistema tem criado novos fluxos e não mais pensar em algo como esta é a solução, mas gerenciar, e o gerenciamento junto com o planejamento. E aqui eu tenho, então, o descarte dos materiais, a destinação final ambientalmente adequada, ou retomar esses materiais para um ciclo do ciclo reverso, por exemplo. Então, as alternativas que eu tenho são, primeiro, planejamento e gestão de meio e longo prazo. Nesse sentido, a política nacional... reverso, só para te poder orientar o nosso telespectador, é aquela ideia de que se eu comprei uma geladeira e eu vou descartar essa geladeira, desde o fabricante até o consumidor, existe uma responsabilidade sobre esse produto, que passa, inclusive, pela rede de lojas que me vendeu esse produto. Perfeito. Veja, há um tempo atrás, a loja se preocupava de quê? De trazer da fábrica até a ponta da venda ao produto. Essa era a logística que havia e predominava em todo o sistema. Bom, de um tempo para cá, hoje falamos de uma logística reversa, que significa que o sujeito que compra também pode deixar a sua geladeira antiga, velha ou fogão na própria loja para que este retorne à indústria. Então, eu estou frente a uma mudança substancial no próprio comportamento de quem vende as mercadorias. E esta responsabilidade é compartilhada desde o consumidor até aquele que produz. Então, estamos frente à incorporação não só de novos conceitos, mas também de novas práticas que se vêem no campo todo. O caso dos pneus é o caso mais clássico, o caso das pilhas, o caso das lâmpadas fluorescentes. Então, estamos frente já a um convencimento, não só do ponto de vista empresarial, mas também do consumidor. Os agrotóxicos no Brasil foram um exemplo mais claro, mais abrangente a respeito desta logística reversa. Agora, quando se fala de logística reversa, se fala, por exemplo, da responsabilidade que a gente tem com os resíduos, se fala de que nós temos que rever um pouco o papel das empresas. Porque, quando o senhor falou da geladeira, vamos pegar essa geladeira de novo, a preocupação de quem tinha uma rede de lojas, ou mesmo do fabricante, era de vender o produto no final. A vender para a loja, da loja para o consumidor. Agora, eu tenho um consumidor que vai adquirir uma geladeira e, como o senhor mesmo colocou, eu vou lá e vou devolver a geladeira na loja onde eu comprei. Mas a loja olha isso ainda como um problema. Isso é um prejuízo. O que eu vou fazer com essa geladeira velha? Eu tenho um gasto para poder dar um fim para essa geladeira. Como é que nós vamos transformar esse gasto em investimento? Veja, um dos grandes conflitos justamente da política nacional de resíduos sólidos, ela demorou 20 anos. Então, desde que se propôs o anteprojeto até que ela foi promulgada, foram 20 anos. O ponto de maior entrave era justamente esta responsabilidade pós-consumo. Essa responsabilidade pós-consumo principalmente está nas mãos das empresas. Então, a política nacional incorporou uma relação compartilhada entre todos aqueles que participam do processo. E isto é importante porque não diz você é responsável ou você, mas individualmente cada um tem um grau de responsabilidade, no entanto o sistema busca justamente a articulação entre todos estes agentes do processo. E aí a política nacional vem estimulando acordos setoriais, por exemplo, ou termos de cooperação entre as próprias empresas para poderem instalar locais específicos para essa logística reversa. Então, há um processo de organização extremamente intenso, não somente do ponto de vista das empresas, mas também do poder público, municipal, principalmente, porque a este cabe a responsabilidade dos resíduos à escala local, de incentivar esse tipo de acordos e de cooperação. Agora, então, se tem esses acordos, não teria que ter uma negociação entre esses acordos? Esse acordo não tem que se transformar numa fonte de lucratividade? A gente vai ter que criar disso um recurso, uma nova forma de transformação. Não há dúvida, porque esse é o que ele chamou a atenção enquanto ser uma matéria-prima de segunda geração. Então, uma geladeira velha, ela não é uma geladeira velha, ela significa lata, espuma, então produtos que vão ser matérias que vão ser ou reincorporadas ao ciclo produtivo específico das geladeiras ou a um outro ciclo produtivo, a outras cadeias produtivas. Então, estamos frente ao descobrimento de uma matéria-prima de segunda geração. Este é o aspecto mais relevante da política nacional e que vai chamar, então, aos catadores como sendo o principal agente deste novo bem econômico que tem valor, que é o material reciclável ou reutilizável. A tecnologia para isso, quando nós falamos de tecnologia e transformação, nosso grande dilema é como resolver esse problema e ter tecnologia o suficiente
para poder fazer com que isso tudo se realize. Nós precisamos transformar ou a geladeira velha numa nova geladeira, ou transformar a geladeira numa matéria-prima para uma série de outras coisas. Esse é o tema do nosso próximo bloco. Qual é o futuro com essa política de resíduos? Que sociedade nós estamos observando no futuro, que a gente não tem ainda hoje, e que pode chegar a ter? Daqui a pouco a gente volta com o Jorge Villa-Lobos. Entender o Direito está conversando com o Jorge Villa-Lobos, professor da Universidade Estadual de Maringá, também ambientalista. Estamos falando sobre resíduos sólidos. E o senhor falava sobre... nós temos essa política reversa para poder fazer com que, por exemplo, a nossa geladeira, o nosso objeto, podemos falar do automóvel, por exemplo, né? dos celulares, de fazer com que eles se transformem em matéria-prima para serem reaproveitados. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma coisa chamada tecnologia. E tem que ter uma sociedade que consiga incorporar isso como uma prática. Do que eu estou falando? A grande maioria do que a gente descarta incorretamente. Aí eu passo a pergunta para o senhor, professor. Como é que a gente faz? Que sociedade é essa que vai ser boa para conviver e que vai ser um pouco mais sustentável? Havia um desenho uma vez que eu observei de alguém jogando papel para trás, né? Você jogava, descartava em qualquer lugar, ia descartando. E no momento, foi tanto volume que aquela montanha de papel terminou caindo sobre o indivíduo. Eu creio que a nossa situação é ter compreendido, e isso em termos de sociedade, que na medida que eu descarto, em algum momento isso retorna para nós. Então, os lixões, por exemplo, já não mais podem ser permitidos, admitidos, como forma de gerenciar o resíduo. Isso é muito claro. Nós, em termos de sociedade também, avançamos com uma política nacional de educação ambiental voltada para os resíduos. Em qualquer local que você vá, encontra aqueles separadores entre os diferentes produtos que você tem para reciclar. As empresas também incorporaram tecnologia e redes dessa logística reversa. O caso mais claro são as baterias de celulares, bem como também dos próprios celulares, já que não tem mais função. Então, há um caminhar com muita clareza e que se retorna, portanto, com respeito a essa questão dos resíduos em um campo ou de reutilização ou de reciclagem, bem como a incorporação dos catadores, que são as pessoas que mais próximas estão com estes bens ambientais, trabalhando e obtendo deles renda. Né? Agora, quando tem essas pessoas, por exemplo, esses catadores, tem que ser pessoas um pouco mais especializadas. A gente precisa criar uma profissionalização, né, desse processo de recolher esse lixo no dia a dia. O cidadão comum, muito se fala dele como o principal responsável por ter realmente uma política ambiental ou de resíduos mais séria. Né? Se fala da coleta seletiva, por exemplo, de lixo, mas em boa parte das cidades brasileiras ainda é muito difícil. Os condomínios, por exemplo, dos prédios têm uma dificuldade imensa de fazer uma política dessa dentro de um condomínio com 20 famílias, com 30 famílias. A educação vai da onde para onde? Qual será o grande agente para esse tipo de mudança? Quem tem que ser o grande responsável para que essa sociedade mais sustentável possa realmente exercer esse seu papel de garantir um planeta que gire em torno de si mesmo, mas garanta a sobrevivência dele? Veja, nós, cada certo período, votamos e elegemos nossos gestores ou administradores, os agentes públicos. A estes cabe, em razão de estarem na administração pública, o papel principal quanto aos estímulos destinados à área da coleta seletiva. A política nacional, ele diz, ao município cabe elaborar o plano integrado de resíduos e cabe também implementar a coleta seletiva. Então, há uma responsabilidade de um início, de um começar, estar no poder público, que este deve, então, chamar para si a essa organização. E aí convocar, convidar as empresas e outros que participam. A política nacional tem uma característica bem peculiar. Ela é absolutamente participativa e toda a ação tem um controle social muito importante. Então, está aberto, digamos assim, o momento da discussão para o plano municipal de resíduos. Isto ainda não foi resolvido aqui em Maringá. Por exemplo, no próprio estado ainda deve ser um plano estadual. No entanto, há uma demanda para que isto aconteça. Há um processo de conscientização profundo, não só nas crianças, mas também nos adultos, que vemos a coleta seletiva como algo possível, mas nós não conseguimos explicar por que ela não anda.
Se há mercado, hoje há mercado e um mercado rentável para todos os materiais recicláveis, hoje não há nenhum material que você coloque à venda ou pelas empresas que não tenha uma possibilidade real de voltar ao sistema produtivo. O cidadão, posso estar enganado? O senhor é muito melhor para dizer isso do que eu. Não. Ele tem uma dificuldade imensa de compreender os desdobramentos dos seus atos quando se fala em resíduos. Saiu da minha frente, saiu da frente dos meus olhos, como uma criança pequena, acha que desapareceu. Sim. E não desapareceu. Essas coisas têm uma vida, inclusive, muito longa, que é preciso ter um trabalho com esses resíduos. Parte também desse cidadão, essa mudança de percepção, como é que a gente pode fazer com que o cidadão comum, que adora descartar e não está muito preocupado com o que está fazendo, tenha a percepção dos desdobramentos do seu descarte? O descarte do cidadão, de nós consumidores, quando vamos a colocar nosso lixo na porta de nossa casa, ele deve já ser orientado a que o faça de forma separada. Primeiro é a ideia de secos e úmidos. Então, até aí a responsabilidade dele. A responsabilidade do consumidor, quando coloca o resíduo, obedecendo a uma coleta seletiva, seria inicialmente secos, o que são produtos secos, e o que são úmidos. Na sequência, dentro do plano municipal, do plano integrado de resíduos, seria a separação daqueles secos nos diferentes produtos recicláveis que ali existem. Então, qual é a responsabilidade dele? A responsabilidade do consumidor na sua residência é separar na medida que essa política de coleta seletiva é implementada pelo município. Então, neste momento, temos uma desfasagem entre a vontade dos sujeitos que reconhecem os diferentes produtos que geram como resíduos nas suas casas e a sua disposição para que o poder público, seja através de qualquer sistema, faça a coleta. Então, a responsabilidade do resíduo domiciliar para no momento que ele coloca na sua cesta de resíduos de frente de casa. É preciso que tenha um poder público que dê continuidade entre essa prática doméstica e aquilo que é a necessidade de uma coletividade como uma cidade, ou seja, criar um trabalho conjunto. De fato, há uma obrigação do poder público municipal em fazer essa coleta seletiva. Então, não é o cidadão que a executa, não é o cidadão que vai lá e tem a responsabilidade. Ele vai participar separando na fonte esses resíduos na medida que a coleta seletiva é implementada. Então, nós estamos em um ponto de desatenção, não há conexão entre o que o cidadão está querendo, porque há uma clareza sobre a coleta seletiva, enquanto a prática estabelecida pelo poder público na implementação dessa coleta. Professor Villa-Luz, eu tenho 1 minuto e eu queria fazer uma pergunta. O senhor acredita que o futuro vai ser melhor e que essa quantidade imensa de resíduos ainda vão ter uma destinação correta, ainda vão ser uma bela matéria-prima para o futuro? Eu estou convencido porque nós dois aqui já estamos trabalhando nessa direção. Eu acredito sim que o caminho é esse, o caminho é a coleta seletiva e o desenvolvimento sustentável. Estou convicto dessas ideias, desses princípios. Professor Jorge, muito obrigado pela sua presença no Entendendo Direito. Não, obrigado a você pelo convite e estamos aí debatendo isso também nas ruas, porque o desenvolvimento sustentável é a essência de nossa própria existência como espécie humana. O Entendendo Direito discutiu mais um tema hoje. Discutimos a sustentabilidade, a questão dos resíduos, a responsabilidade do poder público, a responsabilidade do cidadão também. E o professor Jorge colocou bem. Se nós destruímos, entre aspas, nos apoderamos da natureza e a transformamos numa nova matéria-prima, é talvez nessa nova matéria-prima que esteja a resposta para o que será a nossa sustentabilidade no futuro. Até o nosso próximo programa.